Vamos falar de menopausa, que é aquele período na vida das mulheres que traz uma série de mudanças físicas e emocionais, né? Na entrevista de hoje a gente vai entender como manter a saúde da mulher que está nessa fase. A gente quer ajudá-la a manter a sua saúde aí em equilíbrio. E sobre esse assunto, eu vou conversar a partir de agora com a doutora Carla Iaconelli. Ela é ginecologista e especialista neste assunto em menopausa. Doutora Carla, seja bem-vinda mais uma vez ao Edição Manhã. Muito bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, doutora. E a gente já começa, inclusive, deixa eu só pedir licença rapidinho para você, para lembrar que você que está em casa, a mulher pode mandar a sua pergunta, manda para a gente a sua dúvida, que a doutora Carla já resolve aqui a sua questão ao vivo, já responde, tira a sua dúvida, tá? Tá aí na sua tela aparecendo o nosso contato. Doutora, primeira pergunta, como que as mulheres podem identificar a chegada da menopausa? Existem sintomas específicos nessa fase da vida? Sim, a menopausa é um evento. Então, a menopausa seria a última menstruação. E a gente considera que foi a última após um ano dessa menstruação, tá? Então, a ausência de menstruação é um dos sintomas. Só que também tem alguns outros, como calores, né? Que podem aparecer de repente, ondas de calor, né? Pode aparecer também insônia, quadros como ansiedade, depressão, a mudança na distribuição da gordura corporal, a perda de massa magra. Então, uma série de coisas que pode estar relacionada à menopausa, à ausência de ovulação. Agora, quando a gente fala em idade, há uma faixa etária onde a chegada da menopausa é mais comum. A gente fala muito bem na questão da menopausa ali precoce, que chega um pouquinho antes do esperado. Vamos falar um pouquinho sobre isso para esclarecer aqui as nossas mulheres que nos acompanham na edição amanhã, doutora. Vamos lá. A menopausa, ela tem como idade começar a surgir a partir de 45 anos. A gente considera a menopausa precoce quando ela aparece antes de 40, né? E a gente sabe que uma a cada 100 mulheres vai a menopausa antes dos 40. A 1.000 mulheres vai entrar na menopausa na faixa dos 30 anos. Você me ouve, doutora? Sim. Perfeito. Obrigada pela sua resposta. E qual que é a forma, doutora? A gente falou muito dessa questão dessa fase que a mulher sente muito fisicamente, como a gente vê nas imagens, esse calor mais intenso, essa questão hormonal muito intensa também, mas tem essas mudanças psicológicas, emocionais. Quais são as principais e como que as mulheres podem fazer para lidar com isso, sabendo que essa fase vai chegar mais cedo ou mais tarde? Há medidas que podem ser tomadas para aliviar a passagem por esse período? Como que elas podem fazer? Sim, como você falou, a gente precisa ter a consciência de que esse dia vai chegar. Para todas nós mulheres, um dia a menopausa vai chegar. Sabendo disso, a gente tem mais tranquilidade para lidar com essas questões dos sintomas, né? Então, o que eu sugiro é sempre estar em contato com o seu médico. O ginecologista é o médico que vai cuidar dessas questões. Então, você sempre relatar ele como estão os seus ciclos, os seus sintomas. Por quê? Uma boa alimentação, fazer atividade física, repor vitaminas, fazer musculação, tudo isso vai ajudar a passar melhor por essa fase, né? Porque, como eu falei, existe a diminuição da massa magra, então precisa fazer musculação, precisa repor cálcio, vitamina D, tem o risco de osteoporose, osteopenia, se preocupar com a saúde mental. Então, tudo isso vai fazer parte desses cuidados dessa fase de transição normal, que acontece para todas nós, mas ela pode acontecer melhor. E por que não fazer reposição hormonal, se necessário, né? É uma ótima opção e um tratamento muito eficaz.
Perfeito, doutora. A gente já falar um pouco mais sobre esses tratamentos necessários, mas olha, já chegou uma pergunta aqui pra gente da Fátima de Hortolândia. Inclusive, eu estava lendo aqui, é uma pergunta também que já chegou em outro momento, muito parecida com essa. Ela fala o seguinte, que ela tem mais de 50 anos e usa o DIU Mirena e a menopausa ainda não chegou. O DIU pode estar atrasando a menopausa? Dá para fazer essa relação ou não tem muito a ver? Provavelmente ela não sabe ao certo se ela está na menopausa ou não, porque o Dilmirena, ele tem essa característica de fazer uma certa mudança nos ciclos menstruais. Muitas pacientes também não estão na menopausa aos 50 anos ainda, só vão entrar na menopausa aos 55, 56. Então, ela precisaria ver com o médico dela se ela está ou não está, porque às vezes o DIU ele suspende as menstruações, né? Tem pacientes que têm o DIU Mirena e que não menstruam. Mas se ela não estiver, tudo bem. O DIU ele não atrapalha, ele não influencia na idade da menopausa. Ela pode usar o DIU dela e alguns esquemas de reposição hormonal até fazem uso do DIU Mirena também. Então, conversar com o médico dela, às vezes ela pode até ir trocando a cada 5 anos e usá-lo como parte do arsenal da reposição hormonal. Perfeito, doutora. Tá aqui, ó, no nosso vídeo, o nosso contato para você também mandar a sua dúvida. Doutora, você falava sobre essas várias mudanças que são necessárias na vida da mulher, desde sempre, na verdade, né? A dieta adequada, atividade física. Quando a gente fala em dieta, por exemplo, e até suplementação, existe algum tipo de alimento que é mais indicado, por exemplo, para essas mulheres nessa fase? Ou que é melhor evitar para minimizar todos esses sintomas que você citou para gente? Existem dietas, né, que estão personalizadas para as pacientes nessa faixa etária e nesse período da vida. Só que isso vai depender do perfil de cada uma. A gente sabe que o mesmo que não é indicado para as pessoas em geral, né? Alimentos como fritura, muito carboidrato, açúcar, isso não é indicado, né? Muito sal, são orientações gerais. Agora, dá para fazer, né? E isso é com o nutricionista, uma dieta balanceada, indicada individualmente para cada mulher nessa fase, nesse período. A reposição hormonal ela é indicada em todos os casos, doutora? Não, existem alguns casos, né, como pacientes que já tiveram ou estão em tratamento de câncer de mama, pacientes que têm um histórico familiar e probabilidade alta de desenvolver essa doença, né, por uma questão genética, mas a grande maioria das pacientes podem fazer reposição hormonal. Certo, chegou outra pergunta aqui pra gente, Luciana de Indaiatuba, ela fala assim: pode deixar de ir ao ginecologista depois da menopausa ou pelo menos fazer um acompanhamento menos frequente? Claro que não. Olha o puxão de orelha, Luciana. Tem que ir todo ano no ginecologista, mesmo na menopausa, mesmo que não esteja tendo relações, tá bom? Importante isso, meninas, desde sempre, né? Chegou mais uma pergunta aqui, doutora. Lucélia, também de Hortolândia, ela fala o seguinte: gostaria de saber se tem algum exame de sangue para saber se estamos na menopausa e se é verdade que pessoa que menstrua tarde entra na menopausa mais cedo. Tem alguma relação, doutora? Existem exames, sim, que devem ser feitos, né? Um desses exames que ajuda no diagnóstico é o hormônio FSH. E o hormônio estrogênio. O FSH, ele se apresenta mais alto e o estrogênio bem baixinho nessa fase. Em relação ao tempo de menstruação, o que pode acontecer? Quando a mulher começa a menstruar mais tarde, às vezes ela pode ter ovulações alguns anos a mais, mas isso no final não faz tanta diferença, né? Mas não se tem, assim, muita certeza disso. Certo, doutora. Então, aí respondendo a Luciana, a Lucélia, também a Eliane e a Fátima, que participaram com a gente aqui ao vivo. Doutora Carla, muito obrigada pelas suas informações, por trazer essas orientações e esses esclarecimentos também para a nossa audiência. Obrigada por me dar essa oportunidade de estar aqui conversando com as pessoas.
Nós que agradecemos, doutora. Portas sempre abertas para você, espaço sempre aberto aqui no Edição Manhã. A gente conversou com a doutora Carla Iaconelli, que é ginecologista e especialista em menopausa. E você pode rever essa entrevista, inclusive, daqui a pouquinho no nosso canal do YouTube. O endereço já está aqui para você.